Oi, gente. Oi, povo. Oi, galera. Oi, pessoal. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito que bem. Sejam também muito que bem-vindos a essa aula de hoje, em que nós iremos falar sobre os pronomes reflexivos aqui no inglês. Eu me chamo Teacher Louise, apenas Louise no caso. E estarei conduzindo essa aula para vocês hoje, ok? Então já prepara aí seu papel, já prepara sua caneta, caso você seja uma pessoa que gosta de anotar. Prepara o dedo do print, caso você seja uma pessoa que gosta de guardar as imagens apenas no celular, que não gosta de anotar. E vamos aqui direto para a aula. Prepara também o seu copo de água. No caso, eu estou preparando o meu. Já tenho o meu, no caso, que é um copo Stanley, um copo falsificado Stanley da Shopee, né? Então, vamos lá. Começando a aula de hoje, nós iremos ter o que a gente segue em todas as aulas: definição do que é o assunto, estrutura da frase com o assunto. Nós iremos ter exemplos de frases, nós iremos ter diálogos, nós iremos ter textos interpretativos. Então, nós iremos ter umas 5 fases. Caso o tempo seja favorável hoje, eu deixo um desses 5 assuntos aqui, uma dessas 5 etapas para vocês como homework, porque eu quero trazer uma dinâmica pra gente fazer. Um jogo bem legal, tá? Vamos lá. Vamos para a definição, que seriam os pronomes reflexivos e os pronomes de ênfase, tá? Os reflexive pronouns, pronomes reflexivos, são usados quando o sujeito e o objeto da frase são a mesma pessoa ou coisa. Eles são necessários para indicar que a ação volta para o próprio sujeito. Eu mesmo, nós mesmos, vocês mesmos, tá? Então a ação daquilo que eu estou falando na frase volta para mim mesma. Então, os emphasizing pronouns, os pronomes de ênfase, são usados para enfatizar que uma pessoa ou coisa específica realizou a ação sozinha, sem a ajuda. Então, os pronomes reflexivos é usado para indicar que a ação volta para o sujeito, e os pronomes de ênfase que enfatizam que a pessoa ou coisa realizou a ação sozinha, sem ajuda. Essa é a diferença. A qualidade não está muito boa, mas dá para entender, dá para todo mundo ler, acredito eu espero que sim. Nós temos os sujeitos, nós temos os pronomes e nós temos os pronomes reflexivos. Então, nós temos o singular, nós temos o plural. O singular parece ser mais do que o plural, mas não é. É bem simples. Nós sabemos que os sujeitos são I, you, he, she, it, no singular. Plural, we, you, they. Singular, estou falando somente de um. Plural, estou me referindo a vários. E aí os pronomes reflexivos para o I seria myself, eu mesma, ou para mim mesmo. You, você, yourself, você mesmo, para você mesma. He, himself, ele mesmo. She, herself, ela mesma. It, itself, ele ou ela, animal, objeto. Itself, ele ou ela mesma. We, ourselves, nós mesmos. You, yourselves, nós mesmos. Nós mesmos não, vocês mesmos, vocês próprios, enfim. They, themselves, eles mesmos, eles próprios, ok? Então, prestem atenção que no singular termina com self e no plural termina com selves, tá? Essa é uma grande diferença, para vocês não se confundirem. Aqui, a gente vai ter a estrutura da frase com os pronomes reflexivos, que seria sujeito, mais verbo, mais o
pronome reflexivo, mais o objeto reflexivo. Então, she cut herself while cooking. Ela se cortou enquanto cozinhava. She cut herself. Ela cortou ela mesma enquanto ela cozinhava. They enjoy themselves at the party. Eles se divertem na festa. Eles se divertem com eles mesmos na festa, tá? Estrutura da frase com os pronomes de ênfase. Sujeito, mais o emphasizing pronoun, mais o complemento. No primeiro também tem um complemento. No final ou depois do sujeito. Então, the president himself gave the speech. O presidente fez o discurso. No português pode não necessariamente precisar de uma tradução, mas no inglês precisa ter esse pronome. We will fix the problem ourselves. Nós mesmos resolveremos o problema. Nós resolveremos esse problema por conta própria, tá? Então, sempre que a gente quiser trazer para esse determinado contexto, a gente vai usar os pronomes reflexivos e os pronomes de ênfase, ok? Vamos entender melhor, mas com mais exemplos, né? Aqui eu trouxe 5 exemplos de pronomes reflexivos, quando a ação ela volta para o sujeito. I cut myself while cooking. Eu me cortei enquanto cozinhava. Então, ao invés de eu dizer I cut while cooking, ou ao invés de eu dizer I cut me while cooking, eu vou falar I cut myself while cooking. Por quê? Porque a ação está se voltando para mim. I cut myself while cooking. Eu me cortei enquanto cozinhava. Eu cortei eu mesma enquanto eu estava cozinhando, enquanto eu cozinhava. Mesma coisa para o exemplo 2. She blamed herself for the mistake. Ela se culpou pelo erro. Ela culpou ela mesma pelo erro. We enjoyed ourselves at the party. Nós nos divertimos na festa. The dog hurt itself jumping off the couch. O cachorro se machucou ao pular do sofá. 5. He introduced himself to the new neighbors. Ele se apresentou aos novos vizinhos. Ok? Então, sempre a ação ela vai voltar para o sujeito nos pronomes reflexivos. Aqui, pronomes de ênfase são usados para dar ênfase ao sujeito, diferente do outro que é para quando a ação volta para o sujeito. Aqui eu estou dando ênfase ao sujeito. Então, the president himself announced the news. O próprio presidente anunciou a notícia. 2. I fixed the car myself. Eu mesma consertei o carro. Ou eu mesma consertei o carro. She decorated the entire house herself. Ela mesma decorou a casa toda a casa. We built this company ourselves. Nós mesmos construímos essa empresa. The students themselves decided to organize the event. Os próprios alunos decidiram organizar o evento. Então aqui eu estou dando ênfase para o sujeito. No outro eu estava dando ênfase para o verbo que se voltava contra mim. A ação, tá? Não ênfase, mas enfim, vocês entenderam, né? Um dá ênfase para outro sujeito, outro é quando a ação volta para o sujeito. Não usa a palavra ênfase para não confundir os dois. Vamos lá para uma breve explicação. Em todas as aulas, eu trago 10 exemplos afirmativos, 10 exemplos negativos e 10 exemplos interrogativos. Por que eu trago tanto exemplo? Primeiro, para você fixar. Segundo, para você entender vários contextos. Terceiro, porque entendendo o contexto, você pode falar dessa forma ou de forma semelhante como está na frase. Ou alguém pode falar dessa forma ou de forma semelhante para você. Ou porque você pode aprender um vocabulário
dessa forma, tá? Você pode aprender um vocabulário dessa forma. Então, acredito que deu para vocês entenderem. Vocês podem não necessariamente falar dessa forma, não vão necessariamente ouvir dessa forma, mas vocês podem também entenderem, compreenderem um novo vocabulário. Pelo menos dessas três coisas vai acontecer com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, I hurt myself while lifting weights. Eu me machuquei enquanto estava levantando pesos. Enquanto levantava pesos. Me machuquei enquanto levantava pesos. Ou eu me machuquei levantando pesos. Outra coisa que eu gosto sempre, que eu sempre digo nas aulas. A tradução da frase, ela vai depender muito da variação linguística do seu local. Uma frase no inglês que segue uma estrutura específica pode significar, pode ser traduzida para o português de outras 5, 10 formas diferentes. Então, I hurt myself while lifting weights. Eu posso dizer, eu me machuquei levantando pesos, eu me machuquei enquanto levantava pesos, tá? Claro que agora eu só mencionei duas formas, mas se eu pensar um pouquinho mais, eu posso pensar em mais duas outras formas de dizer essas mesmas palavras, tá? Então, é isso. They introduced themselves at the meeting. Eles se apresentaram na reunião. Aqui eu estou trazendo tanto os pronomes reflexivos quanto os pronomes de ênfase, tá? São 10 exemplos de cada e são 10 exemplos misturados, ok? I hurt myself while lifting weights. Eu me machuquei levantando peso, já falei. They introduced themselves at the meeting. Eles se apresentaram na reunião. They prepared the whole meal herself. E, they não. E prepared the whole meal herself. Ela mesma preparou toda a refeição. The dog cleaned itself after playing in the mud. O cachorro se limpou depois de brincar na lama. We should challenge ourselves to improve. Devemos desafiar a nós mesmos para melhorar. He decorated the house himself. Ele mesmo decorou a casa. The kids dressed themselves for school. As crianças se vestiram sozinhas para a escola. I fixed the problem myself. Eu mesma consertei o problema. The teacher wrote the exercises herself. A professora escreveu os exercícios ela mesma. You should be proud of yourself. Você deveria estar orgulhoso de si mesmo. Você deveria ter orgulho de si mesmo, tá? Vamos aqui para os próximos exemplos de frases negativas. Aqui, o que eu costumo fazer? Quando eu não repito todas as frases e só mudo de forma negativa, interrogativa, afirmativa, eu gosto de trazer para vocês. Se essas frases estão na afirmação, como homework, façam o seguinte: transformem essa frase em uma negação, essas frases em uma negação, transformem essas frases em uma interrogação. Se as frases estão na negativa, transforme elas para afirmativa e interrogativa. Se as frases estão na forma interrogativa, transforme elas para negativa e afirmativa. Mas eu não quero fazer 90 frases diferentes. Tudo bem. Faz com as 5 primeiras de cada. Ou faz com as 4, 3, 2, ou faz com um de cada, tá? O que é importante? O importante é vocês fazerem. O importante é que vocês tenham um estudo ativo. Que vocês façam esse homework para que vocês não fiquem só assistindo aula. Se vocês só assistirem aula, vocês não irão entender. Ok? Então esse é o intuito. Vamos lá. O intuito dos homework, o intuito das atividades para vocês fazerem.
Frases negativas. I didn't introduce myself to the guests. Eu não me apresentei aos convidados. She didn't hurt herself when she fell. Ela não se machucou quando caiu. They didn't finish the project themselves. Eles não terminaram o projeto sozinhos. We don't consider ourselves experts. Nós não nos consideramos especialistas. The baby can't feed itself yet. O bebê ainda não consegue se alimentar sozinho. He didn't write the book himself. Ele não escreveu o livro sozinho. The students didn't register themselves. Os alunos não se registraram sozinhos. You don't need to prove yourself. Você não precisa provar a si mesmo. The singer didn't produce the album herself. A cantora não produziu o álbum sozinha. I didn't design the website myself. Eu não projetei o álbum sozinho. Ok? Próximo. Frases interrogativas. Lembrando que a diferença da frase afirmativa para negativa vai ser só o not, tá? O not depois do verbo auxiliar. Pode ser o do, pode ser o can, pode ser o to be, tá? Enfim. Qual que vai ser a diferença da forma interrogativa? Forma interrogativa, eu vou simplesmente adicionar o auxiliar na frente do sujeito e vou repetir a frase como ela se fosse uma frase afirmativa, tá? 5 segundos para beber água. Vamos lá, povo. Did you introduce yourself to the new teacher? Você se apresentou para o novo professor? Nossa, tá um calor aqui que eu precisava amarrar o meu cabelo. 37 graus não é brincadeira. Did he fix the car himself? Ele mesmo consertou o carro? Can the baby dress itself? O bebê pode se vestir sozinho? Did they enjoy themselves at the party? Eles se divertiram na festa? Did we challenge ourselves enough? Nós nos desafiamos o suficiente? Did she write the song herself? Ela mesma escreveu a música? Did the children make dinner themselves? As crianças fizeram o jantar sozinhas? Did you cut yourself while cooking? Você se cortou enquanto cozinhava? Did he introduce himself to the team? Ele se apresentou à equipe? Did the cat clean itself? O gato se limpou sozinho? Tá? Aqui a gente vai ter 3 diálogos. Normalmente eu trago 5, mas dessa vez eu trouxe 3. E depois 2 textos de interpretação de texto. Tá? 2 textos para interpretação. Eu acredito que o tempo ele vai ser favorável para nós. E nós poderemos fazer a dinâmica que eu quero trazer aqui até o final dessa apresentação. Então, terminamos aqui as frases. Vamos agora para os diálogos. Eu costumo trazer títulos para os diálogos, para os textos, porque eu acho uma coisa bem interativa. Eu sempre falo que eu me sinto fazendo uma redação do Enem. Diálogo 1. Preparando uma festa. Emily fala: Hey Jake, are you excited about Sarah's birthday party? Oi Jake, você está animado para a festa de aniversário da Sarah? Jake responde: Of course. I can't wait. By the way, who's organizing everything? É claro, mal posso esperar. Aliás, quem está organizando tudo? Emily fala: Sarah and I are doing it. Sarah and I are doing it ourselves. We didn't want to hire a planner. Sarah e eu estamos fazendo tudo. Sarah e eu estamos fazendo tudo. Sarah e eu estamos fazendo por conta própria, né? Nós mesmas. Nós não queríamos contratar como que se diz? Alguém que faz um evento? É planejador?
Não lembro, gente. Qual que é a palavra de pessoas que fazem evento? Jake fala, wow, that's impressive. Did you decorate the place yourselves too? Yourselves? Falei yourselves com F, mas é com V. Uau, isso é impressionante. Vocês decoraram é, por conta própria, o local por conta própria também? Emily fala, yes, we chose all the decoration ourselves. She designed the invitations herself and I arranged the seating myself. Sim, nós escolhemos as decorações por conta própria. Ela fez o design das inovações e nós arranjamos os lugares. Jake fala, that's amazing. What about the food? Isso é incrível. E a comida? Emily fala, Sarah's mom is cooking most of it, but we're making snacks ourselves. A mãe da Sarah está cozinhando boa parte, mas nós estamos fazendo os snacks, lanchinhos, os petiscos. Jake fala, that's really cool. I can help if you need anything. Isso é muito legal, isso é realmente legal. Eu posso ajudar se vocês precisarem de alguma coisa. Emily fala, thanks, we just need someone to pick up the cake. Obrigada, nós só precisamos de alguém para pegar o bolo. E o Jake fala, I'll do it myself. Eu vou, eu irei. Eu irei mesmo, eu irei por conta própria. Eu mesmo irei. Diálogo 2. Hey Rachel, you look exhausted. What happened? Hey Raquel. Hey Rachel. Você aparenta, você parece exausta. O que aconteceu? Rachel fala, oh, today was crazy. The receptionist didn't show up, so I had to answer all the calls myself. Ah, foi loucura. A recepcionista não apareceu e eu mesma tive que atender todas as ligações. David fala, that must have been stressful. Didn't anyone help you? Isso deve ter sido estressante. Ninguém te ajudou? Rachel fala, no. Everyone was busy with their own tasks, so I handle everything myself. Não, todos estavam ocupados com suas próprias tarefas, então eu mesma tomei de conta de tudo. David fala, that's not fair. You shouldn't have to do everything yourself. Isso não é justo? Você não deveria ter que tomar de conta de tudo sozinho. Isso não é justo? Você não deveria tomar de conta de tudo. Rachel fala, I know, but I had no choice. Then, to make things worse, the manager asked me to prepare a report, and I had to do it myself in just 1 hour. Eu sei, mas eu não tive escolha. Então, para piorar as coisas, para fazer as coisas pior, o gerente pediu para mim preparar um relatório e eu mesma tive que fazer tudo em 1 hora só, em apenas 1 hora, né? David fala, that's insane. Did you at least have time for lunch? Isso é insano. Você pelo menos teve tempo para almoçar? Rachel fala, barely. I grabbed a sandwich and I ate at my desk. Ela fala muito mal. Eu peguei um sanduíche e comi na minha mesa. You need to take care of yourself too, Rachel. Você precisa tomar conta de si mesma também, Rachel. You're right, I need a vacation. Você está certo, eu preciso de férias. Eu também preciso de férias. Então, diálogo 3. Reformando a casa. Michael fala, Hey Anna, I heard you're remodeling your house. Hey Anna, eu ouvi dizer que você está remodelando sua casa. Anna fala, yes, we decided to do most of the work ourselves. E nós decidimos fazer todo o trabalho por conta própria. Michael fala, wow, that's a big project.
Did you paint the walls yourselves too? Nossa, isso é um grande projeto. Vocês pintaram as paredes também? Por conta própria também? Yes, we did. My husband built some new shelves himself, and I designed the living room myself. Sim, nós fizemos. Meu marido construiu novos shelves. O que é shelves, gente? Por ele mesmo. E eu refiz o design da sala de estar eu mesma, por conta própria. Michael fala, that's amazing, but isn't it a lot of work? Isso é incrível, mas não é muito trabalho. It is, but we're already enjoying it. Plus, it saves money. Sim, isso é. Mas nós estamos realmente gostando disso. Além do mais, economiza dinheiro. Michael fala, I admire your dedication. If you need help, I can lend a hand. Eu admiro sua dedicação. Se você precisar de ajuda, eu posso te dar uma mão. Thanks for installing the kitchen cabinets tomorrow. Obrigada, nós estaremos instalando os as estantes da cozinha amanhã. Nossa, gente, meu vocabulário hoje não está muito legal. Eu estou confundindo tudo. Count me in. I'd love to help. Conte comigo. Eu adoraria ajudar. Lembrando que esse I'd aqui seria I would. I would love to help. Então a gente vai ter o texto 1. A gente vai ter o texto 2. Eu vou ler o texto 1. Eu vou responder as perguntas do texto 1. E eu gostaria que vocês fizessem o que nesse daqui? Que vocês procurassem a tradução do texto 1, das perguntas do texto 1 e das respostas. E que vocês fizessem a mesma coisa no texto 2, só que qual que vai ser a diferença? No texto 1 eu vou ler, no texto 2 vocês que vão ler, procurar a tradução, procurar as respostas e a tradução também, claro. Ok? Então eu vou ler e em seguida eu já irei responder. Ok? John had always wanted to open his own restaurant. However, he didn't have enough money to hire a professional team, so he did almost everything himself. He found a small place, painted the walls himself, and even built some of the tables himself. At first, it was really hard. He had to manage the finances, create the menu, and cook the food himself. But he never gave up. His family and friends encouraged him, but they knew that John wanted to prove to himself that he could do it. After months of hard work, John's restaurant finally opened. People loved the food and they admired the fact that he had done so much himself. Today, his business is successful and he always tells his stories with pride. Let's go now for question number 1. What was John's dream? John had always wanted to open his own restaurant. Why did he do everything himself? Because he didn't have enough money to hire a professional team. What challenges did he face? What challenges did he face? He had to manage the finances, create the menu, and cook the food himself. How did his family and his friends react? His family and friends encouraged him.
What happens to his restaurant in the end? His business is successful. And that's it. His business is successful. E aí, vocês leem, vocês procuram a tradução do texto, vocês leem, procuram a tradução das perguntas, leem, procuram a tradução das respostas. Vocês se baseiam no que eu fiz aqui de primeiro, vocês fazem com base também aqui no que eu fiz de segundo, certo? O que eu quero trazer agora? Qual que é a próxima parte da dinâmica que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer uma atividade bem simples aqui, tá? Esse site se chama Bamboozle, sei lá como é que se fala. Eu vou escrever aqui para vocês verem, tá? Escreve assim. Eu sinceramente nem sei como pronunciar isso. Bamboozle. Mas ele é um site em que tem vários assuntos no inglês. Você pode escolher um assunto e geralmente vai ter essas cartas como se fosse cartas, como se fossem cartas mesmo. Vou colocar aqui, escolhe essa opção, número de cartas e quantos jogadores. Escolhe a forma clássica. Você escolhe uma carta, você lê a pergunta, você lê a alternativa, a questão. Opa! E aí você responde. De um lado vai ter a carta, de outro lado vai ter as opções ou vai ter a resposta direta, tá? Então aqui, when we talk in plural from, we use self, or selfie. Quando nós falamos da forma no plural, nós usamos selves, self or selfie. Eu já falei. Selves é um verbo, selfie é um substantivo, self é para o singular, selves é para o plural. Acertamos aqui, então vamos para o próximo. Eu escolhi o número 1, vou escolher agora o número 3. The alien ate. Com base nessa foto, né? Muito estranho. Nem lembro que desenho é esse. Parece de apenas um show. Será que é? É do Cartoon Network, ou provavelmente. The alien ate. O alienígena comeu yourself, ourselves, itself, myself. A você mesmo, nós mesmos, a si próprio, a eu mesma, si mesmo, né, gente? Escolhi o 3 agora, vou escolher o 5, só números primos. He gave a headache with his singing. He gave herself, itself, himself ou ourselves. E aí, gente, eu esqueci, né? Sempre esqueço, TDAH sempre fala mais alto. Antes de vocês conferirem minha resposta, vocês fazem o quê? Pausam o vídeo e tentam fazer antes de me verem responder, tá? He gave himself a headache with his singing. Ok? 5. E agora vamos para o 7. Esqueci de desativar essa parte chata, mas não é muito divertido quando você está jogando sozinho. Mas existe essa possibilidade aqui de você perder ou ganhar pontos. Então, que pena que eu perdi pontos. É muito divertido quando você está jogando com alguém. E aí você pode fazer essa pessoa perder pontos, caso ela escolha a carta errada. Não você fazer, mas ela mesma perder pontos. E aqui, como eu falei, eu ganhei 50 pontos. Não que esses pontos sejam válidos, mas uma competição entre pessoas, claro que valem de alguma coisa. Então, oh no, I hurt with the scissors. Eu machuquei alguma coisa com as tesouras. E que eu machuquei? Nós mesmos, a si mesmo, objeto, um animal.
myself, eu mesmo, yourself, você mesmo, né? I, eu. Então, eu me machuquei, ok? 11, 13. E qual que seria o equivalente de she para o pronome reflexivo? Yourself, herself, himself, itself. Aqui vai ser herself. Vamos agora para o 15. He drove the car by himself, itself, myself, herself. Aqui a resposta vai ser a mesma do anterior. Herself. Número 6. Vamos escolher uma ordem aleatória. Students, please do the work by itself, ourselves, themselves ou yourselves. Eu falei yourselves, né? Mas a pronúncia é muito semelhante de yourselves para yourselves. Quase não tem diferença, né? Quase não se dá para perceber uma diferença. Mas yourselves. Estudantes, por favor, façam o trabalho por vocês mesmos, por conta própria, ok? Vou escolher o número 16. Do the children enjoy themselves, itself, yourself, myself at school? Children, será que é uma palavra no plural ou singular? Children é no plural. Qual que é a palavra no singular? Singular para children é o child. Então eu vou usar o qual? Themselves. Ok? Vamos agora para o número 14. We looked at in the mirror. Themselves, ourselves, myself, itself. Aqui a gente vai usar o ourselves, porque nós olhamos a nós mesmos no espelho. Vou escolher agora o número 12. I dropped my book and scared myself, yourself, herself, itself. Em que eu assustei. Eu só estou mencionando eu. Aqui então foi o myself. Ok? Número 10. Perdi 25 pontos. Não que isso quer dizer muita coisa. Vamos fingir que sim, né? Vamos fingir que isso é uma competição. Ganhei 25 pontos. Aqui temos o número 4. When we talk in singular form, we use selfies, selves, selves, self. A pronúncia deles parecem semelhantes, né? Quando nós falamos na forma singular, nós usamos selfies, selves, que é o verbo, self, substantivo, né? Selves e self, pronomes reflexivos. Selves, lembrando que é o plural, a gente já respondeu, e o self vai ser a forma no singular. Vamos aqui para o último número. It. Qual que a gente usa para o it? Aqui é bem simples e também bem óbvio, né? It. A gente vai usar o itself. Para mim não era óbvio. He vai ser himself. You, yourself. E por aí vai, né? Bem simples. It só pode ser o itself. Ok? Pontuação total. 205 pontos, né? Aqui eu consigo ter uma review do que eu vi. Deixa eu ver. Uma review somente das cartas. Pessoal, esse site ele é muito dinâmico, tá? Você pode escolher basicamente qualquer assunto de gramática no inglês e aí você escolhe aqui entre jogar, estudar, forma de slide ou compartilhar.
Para jogar, você escolhe essa opção que é grátis. Você escolhe o número de jogadores até onde for grátis também, ou até onde a pessoa coloca para permitido. E também quantos quadradinhos, quantas cartas você quer que apareça no jogo. 9, 16 ou 24. Eu escolhi 16. Opções. Opções pagas, né? Do Premium, do Plus. A gente não vai usar. Power. A gente desliga. Porque aquela questão dos pontos e aquela questão de você ganhar ou perder pontos são opções um pouco tanto quanto chatinhas que eu considero, né? São legais só quando você joga em times e com muitas cartas. E temas são temas das cartas e temas variados, né? Eu particularmente não uso. Depois você vai usar a opção clássica, que é a opção do meio. As outras opções eu não cheguei a usar, então eu só recomendo a do meio. Qual que é a forma de estudar? A forma de estudar é essa. Você vai ter as cartas, você responde, depois você vê a resposta. E aí você coloca se você errou ou se você acertou, tá? Que eu errei é essa. Aqui eu vou colocar que eu acertei essa. E aqui é quantos por cento eu acertei, quantos eu errei, quantos eu acertei. Por aí vai. Aqui é o slideshow. Eu vou ver tudo em forma de apresentação de slide, tá? Ó. Mas eu não consigo ver a resposta. Certo? Aqui é pago, não é o que a gente quer. Ok? Então, pessoal, é isso. Foi esse conteúdo que eu quis trazer para vocês. Não sei porquê, mas a minha tela está preta. Deixa eu recarregar aqui. Foi. Thank you so much. Thank you very much for your attention. Eu agradeço demais a sua atenção, eu agradeço demais a sua presença. Se esse foi o seu primeiro vídeo, eu convido você a assistir os outros vídeos aqui da nossa playlist. Se esse não foi o seu primeiro vídeo, eu convido você a reassistir os outros vídeos, caso você também já tenha assistido, ou assistir aos outros vídeos que você não chegou a ver. Agradeço também se vocês estão fazendo homework, se vocês estão aqui interagindo também com os comentários. É muito importante a presença de vocês aqui na aula e também a interação. Porque se vocês estão fazendo homework, significa que vocês estão exercitando e aprendendo. Se vocês estão interagindo, significa que vocês estão trazendo feedback positivo ou que vocês estão interagindo com a gente mesmo, tá? Então, é isso. Essa é a mensagem, essa é a sugestão que eu queria trazer e passar para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula.